Ok. Gente, então, bom dia mais uma vez. Vamos começar com a nossa primeira aula de treinamento em relação a como dar seminários. Na verdade, vamos ver critérios para uma boa apresentação de seminário. Na verdade, não existe uma regra final. Então, isso aqui são apenas diretivas e normas de bom senso para seminários. Então, vamos ver que há um bom senso ao dar um seminário em nível de pós-graduação, um seminário científico, para uma plateia. Então, hoje vamos verificar, basicamente, a questão inicial da apresentação. E eu quero começar com essa figura aí. Nós temos duas pessoas com dois cartazes. E a questão é o seguinte: qual dos dois você ajudaria? Né? Mas a brincadeira aqui não é se você vai dar esmola para um para o outro, mas é que uma apresentação inteligente reforça ideias, atrai a atenção para o que de fato importa. E essa é a ideia de um seminário. É você traduzir um conteúdo científico, que muitas das vezes é hermético para muita gente, de uma forma inteligente, de uma forma didática, e isso vai atrair atenção não só para o trabalho que você está apresentando, ministrando, mas vai atrair atenção para você também, como pesquisador, como alguém que domina o assunto. Então, a apresentação inteligente, de fato, reforça ideias, atrai atenção para o que de fato importa. E em termos de seminários científicos, o que de fato importa é a transmissão do conhecimento científico para uma plateia que está interessada naquele assunto. E é uma transmissão de forma didática, de forma clara, de forma lógica. Ok? Então hoje, nessa primeira parte, vai ser curtinho, nós vamos falar sobre forma e conteúdo. Nós vamos discutir ainda forma e conteúdo durante as outras apresentações aqui. Mas vamos ver definições e critérios fundamentais no que diz respeito a forma e conteúdo, pesando forma e conteúdo. Então, a primeira pergunta que se deve ser feita é: seminário, o que é um seminário? Para que serve, de certa forma? Né? Tem várias maneiras de dar um seminário, tem vários formatos, tem diversos públicos diferentes para que esse seminário seja ministrado. E a questão é: você pode ter alguém falando para um pequeno grupo, você pode ter uma grande plateia, você pode ter apenas um grupo de trabalho, você pode ter alguém, talvez, querendo mesmerizar massas e assim por diante. E a questão que fica é: o que é um seminário? Porque você pode confundir seminário com outras formas de reunião para transmitir algum conteúdo, alguma ideia. Então vamos tentar falar um pouquinho hoje sobre isso e ver quais são as características em termos de forma e de conteúdo. Então a definição de seminário, uma definição bem formal, é uma apresentação pública, didática, informal, que tem por finalidade o quê? Transmitir ou comunicar conhecimentos. Mas, importante, para um público específico, ou seja, uma apresentação pública voltada para um público específico. E sua finalidade é transmitir ou comunicar um determinado conhecimento para aquele público específico. Então, isso é um seminário. Tem vários formatos. Mas a gente pode dizer o seguinte: o seminário ele é o discurso do orador, aquele que estará apresentando, o apresentador, o comunicador, mais um material de apoio visual. Isso é seminário. Você pode ter somente um discurso sem material de apoio visual, mas isso aí já não é considerado um seminário. Seria apenas um discurso, ou uma pregação, ou alguma outra coisa do gênero. Quando nós falamos de seminário, nós temos dois itens. Temos o discurso e temos o material de apoio visual. Claro que o discurso aqui automaticamente pressupõe-se que tenha um orador, um ministrador do seminário. Pergunta que fica é: tudo bem, isso é um seminário. Existe a melhor forma de apresentação? Qual a melhor forma de apresentar um seminário? Existe uma forma? E essa é a grande questão, essa é a grande interrogação. E aqui a resposta é: depende, tá? Por quê? Porque é subjetivo a ideia do melhor. Para cada pessoa, a melhor de alguma coisa, de algum item, depende muito da vivência pessoal. Então é subjetivo, mas depende de alguns fatores para a gente dizer: olha, essa apresentação realmente é boa. Bem, primeiro, quais são esses fatores do qual depende essa melhor forma? Primeiro é o nível cultural da plateia. Vamos falar depois sobre isso.
o tema que você vai apresentar. Nós vamos ter uma aula que nós vamos falar sobre os títulos de seminários, os temas que vocês vão abordar, o objetivo que se quer alcançar, o formato da apresentação e clareza e empatia do apresentador. A gente pode colocar mais coisas aqui, por exemplo, o ambiente da apresentação. Mas se você quer ter uma apresentação excelente, você tem que levar em consideração esses fatores. Qual é o nível da minha plateia? Qual é o nível cultural? Será que eu estou falando para ensino médio, para graduação, para pós-graduação? Estou falando pessoal ali, ensino fundamental? Qual é o tema que eu vou abordar? Esse tema está dentro daquele nível da plateia? É algo interessante para aquela plateia? Qual é o objetivo que eu quero alcançar com essa apresentação? Você tem que ter um objetivo em mente. E não é o objetivo do trabalho do qual você está apresentando, mas é o objetivo que você quer com aquela apresentação. Formato da apresentação. De que maneira eu vou apresentar? Então tem vários formatos aqui. Clareza e empatia do apresentador. Você pode ter todos esses outros aqui, mas você é alguém que não é simpático com a plateia, é alguém que não consegue falar com clareza, e isso talvez vai empatar na ideia de você ter o melhor seminário da sua vida. E, por fim, o ambiente de apresentação. Você pode ter todo o restante, mas o ambiente de apresentação é ruim, é barulhento, é sujo, é mal iluminado. Ou seja, são fatores que você deve considerar para um seminário. Nós vamos analisar todos eles no decorrer dessas aulas e nos seminários que vocês darão também. Bem, de todos esses fatores, há três que devem ser levados em conta. Isso vocês não podem deixar de lado. Quais são esses três? Então, vamos lá. Esses três fatores. Primeiro, é a identificação do público, do ambiente. Segundo, o conteúdo. E terceiro, a formatação. A identificação do público é importante, do público e do ambiente. Por quê? Porque você tem que saber, antes de dar um seminário, antes de apresentar um seminário, a quem você vai transmitir esse seminário e onde você vai transmitir. Por exemplo, agora nós estamos transmitindo via remota, via internet, então aqui vai precisar de algumas características diferentes que eu não tenho como fazê-lo presencialmente. Então, a quem eu vou falar? Eu estou falando para alunos de pós-graduação. Onde eu vou transmitir? Eu estou usando aqui um meio virtual. Mas, se for presencial, eu tenho que também saber, eu tenho que identificar o público, eu tenho que saber o ambiente no qual eu vou transmitir. Então, esse é o primeiro fator. O segundo, o conteúdo. E esse daqui é algo que a gente não pode ajudar, vamos dizer, em termos de técnicas finais, porque o conteúdo depende do tema e depende da sua capacidade de trabalhar esse conteúdo. Mas vamos falar alguma coisa sobre ele. O conteúdo, o que eu vou transmitir? Vamos pegar um exemplo, você vai para a sua defesa de tese de doutorado. Isso já aconteceu comigo algumas vezes com alguns alunos. E o aluno tem lá 200, 300 páginas de resultados e ele vai defender a tese e ele quer colocar todos os resultados, porque ele acha que se colocar um de fora e está apaixonado por todos esses resultados, a banca não vai gostar. Mas ele só tem 50 minutos. Não dá para transmitir todo aquele conteúdo. Então você tem que perguntar o que transmitir, qual o volume, qual é o mais interessante, qual é o fundamental. Então você tem que levar em conta o conteúdo, o que transmitir e que quantidade. E por fim, a formatação. Como é que eu vou transmitir esse conteúdo para esse público? Então esses três fatores são importantes. Então, identificação, conteúdo e formatação. Desses três, gente, o mais importante naturalmente é o conteúdo, mas o conteúdo sozinho não sustenta um seminário. Você tem que ter em conta os outros fatores para que a sua apresentação seja uma apresentação de sucesso. Como alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado, pressupõe-se que o conteúdo seja algo que vocês já têm, ou já estão trabalhando, ou estão melhorando, ou estão se aprofundando. E falta muitas das vezes os outros fatores, a formatação e a capacidade de se identificar e ter empatia com o seu público. Então, o seminário, para ter uma boa apresentação, ele tem que levar em consideração esses três fatores. Muito bem, então vamos começar com o primeiro fator, que é a identificação do público e do ambiente. Gente, aqui é algo que vocês têm que considerar. Por quê? Porque parte do fracasso de apresentação de seminários e outros tipos de seminários congêneres, depois eu vou falar um pouco,
está relacionado justamente com a falta de identificação do ambiente por parte do apresentador. Então, é algo que você tem que levar em consideração. Por quê? Porque você pode, de certa maneira, é até difícil dizer, você pode se trair a si mesmo naquele seu intento de fazer uma boa apresentação. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? O ambiente de apresentação em si. Você pode ter vários ambientes. Você pode ser chamado para dar uma apresentação em um ambiente formal e oficial. Eu vou pegar aqui o exemplo de um presidente americano, e num ambiente formal e oficial tem regras e etiquetas que devem ser observadas à risca. Você é chamado para dar uma palestra ali, talvez lá em Brasília, na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Um ambiente extremamente formal de um assunto que você está dominando, você está bombando no momento. E aí você tem que analisar quais são as regras e etiquetas que devem ser observadas. Então, se você é um presidente da República, você vai fazer um discurso à nação, então você tem que observar os rituais, as etiquetas para isso. Você tem que olhar o ambiente. Olha, eu não posso ir para aquele ambiente vestido de qualquer forma, falando qualquer coisa, fazendo gracinhas a toda hora. Não, existem regras e etiquetas que devem ser observadas. Você pode chegar para um ambiente de apresentação que é um ambiente formal, porém descontraído. Pegando também um exemplo aí desse presidente americano, às vezes ele é chamado para ter uma conversa em alguns segmentos do Congresso americano, e ali o ambiente, ele é formal, porque há um presidente da República, mas ele é descontraído, ele pode até brincar um pouco, ele pode trazer alguma coisa, talvez, diferenciada, ele não precisa daquele discurso extremamente formal, preparado, trabalhado. Então, é formal, porém é descontraído. Então, aí você tem que lembrar o seguinte, tem algumas regras nesse ambiente que eu posso subverter. É muito comum, por exemplo, em discursos americanos, em ambientes formais, porém descontraídos, eles começarem a conversa ou a apresentação com uma pequena piada, uma pequena história engraçada. São algumas regras que podem ser subvertidas e até devem ser subvertidas. Por quê? Porque o ambiente permite isso daí. Você pode ter um ambiente informal e descontraído, você pode ser chamado para falar num ambiente muito informal. Olha, você vai falar ali com os alunos de graduação ou com alunos de graduação de uma certa turma. Eu queria que você pudesse apresentar de maneira que chamasse muita atenção para eles, para que eles se envolvessem. Então, é um ambiente informal, descontraído, e aí, nesse caso, a informalidade dá o tom da apresentação. Olha, você pode vir trazer uma conversa sobre determinado assunto do momento que é bem interessante, que o pessoal está muito curioso, e aí o pessoal diz, olha, é um ambiente informal, descontraído, e aí você vai de forma o quê? Descontraída para o ambiente. Eu estive uma vez numa defesa de mestrado, isso em São Carlos, pela USP, e na defesa o apresentador, o aluno que foi defender, ele apareceu lá de smoking completo, tá? Aquela vestidinha preta, gravatinha borboleta, e a banca, quando vê o rapaz entrando, um olha para o outro e diz assim, era para ter traje formal. Ali era um ambiente formal, claro, mas não era um ambiente oficial, no sentido que precisava de regras e etiquetas serem seguidas assim de forma muito estrita. E ficou uma situação estranha. Ele deu ali a sua apresentação de mestrado, passou, mas o público presente ficava rindo um pouco, achando aquilo estranho, aquilo na verdade parecia um tanto ridículo. Então a pessoa não identificou o ambiente, não identificou o público no qual ela faria a apresentação. Talvez quisesse dizer, olha, esse aqui é um momento muito sério para mim, eu estou vindo aqui com essa roupa, mas ali é uma roupa de festa, de gala, um smoking, um tuxedo. Então, ou seja, você tem que identificar o ambiente e o público. Por quê? Porque se você não notar o ambiente, você se arrisca ao ridículo, você se arrisca à injúria, as pessoas vão começar a pensar errado sobre você e vão dizer se essa pessoa está fora da realidade. No ambiente formal, você ser descontraído demais não dá. No ambiente descontraído, você ser formal demais também não dá. No ambiente
que é completamente informal, você vir com regras e etiquetas formais, ou seja, você não pode ministrar, você tem que entender para que público você vai falar, em que ambiente você estará ministrando seu seminário, ok? Vamos adiante. Então, continuando, a identificação do ambiente do público. A não identificação do ambiente, já vimos, a não identificação do público presente é um grande fator de fracasso em algumas apresentações. E nesse caso, você pode ter alguns, vamos dizer, ambientes com determinados públicos, você estará dando seminário. Então você pode ter um público, por exemplo, de alto nível cultural ou exigente, que é o caso aqui que nós estamos falando nesse momento. Alguém vai falar ali numa Assembleia da ONU, então você tem um público de nível cultural altíssimo, exigente. Então você tem que identificar o público além do ambiente. Você tem um público específico interessado no tema. Você pode ter um público de médio ou baixo nível cultural. Você pode ter um público eclético ou de má vontade. E você pode ter até, inclusive, um público de nível infantil ou especial. Aqui eu estou colocando esse presidente porque tinha muita coisa na mídia e ele era considerado um presidente que tinha domínio de público e domínio de técnicas de comunicação. Então, ele falando na ONU, discursos extremamente bem preparados, as ilustrações muito bem planejadas, e ele também falando, aqui ele está falando, eu acho, se eu não me engano, numa comunidade judaica, então era um público específico interessado no tema, é um ambiente, agora olhando o ambiente é um pouco mais informal, é formal, mas é um pouco mais descontraído, falando para um público com um nível cultural médio, você não sabe dizer se é alto, se é baixo, então médio ou para baixo, grandes multidões, você tem um público diferenciado, você vai falar de uma forma diferente, você vai agir, você vai gesticular de forma diferente. Mas você pode ter um público eclético, porém de má vontade. Isso aqui é uma história interessante, se eu não me engano foi em 2013, eu não lembro direito, em que estava havendo nos Estados Unidos uma pequena manifestação pelos imigrantes e tinha um grupo de imigrantes fazendo jejum pelas famílias em termos de imigração. E aí estava o presidente e a sua esposa naquela cidade passando e ficou sabendo dessa manifestação. O pessoal estava fazendo jejum, fazia alguns dias, pela família ali, quase uma greve de fome, e ele mudou a sua rota oficial e se reuniu com um grupo. Então ele estava ali num grupo que tinha uma certa má vontade contra o governo, mas era um grupo eclético, é um público eclético. Então ali você tem que estar preparado também para encontrar públicos de má vontade. Eu já estive em seminários que eu dei em que o público claramente estava com má vontade para comigo. Aí você tem que segurar ali o nível, tem que saber como administrar esse tipo de público. E uma coisa que eu acho muito legal e é um desafio para todos vocês é você poder ter a capacidade de falar para um grupo de nível infantil ou nível especial com alguma dificuldade especial. Por quê? Porque se você consegue comunicar uma ideia difícil de forma simples para crianças ou adolescentes, você consegue explicar essa ideia de forma complicada para qualquer outro tipo de grupo. É uma tradição dos americanos, pelo menos uma vez por ano, o presidente da República ir para alguma escola fundamental, nível ali baixo, infantil, e ele contar uma história para as crianças, e aquilo é filmado, é televisionado, é discutido, é analisado. Por quê? Porque os americanos imaginam o seguinte: se um líder é capaz de comunicar ideias de forma clara, de forma inteligente, de forma interessante para crianças, ele é alguém que é capacitado para discutir temas complexos do nosso povo. Então, o desafio que eu faço para vocês é contar histórias para crianças. Se você tem um sobrinho, se você tem um filho, sei lá, se você tem um vizinho, tente contar uma história. É algo que eu fiz durante muitos anos para as minhas filhas toda noite, pelos primeiros 10 anos de vida dela. Senta ali à noite, na cama, levanta, vamos contar uma história. E ao contar histórias para crianças, e é o público para mim dos mais exigentes, em que eles fazem as perguntas mais desconcertantes,
você começa a criar mecanismos de comunicar ideias complicadas de forma simples para uma plateia muito exigente. Então você tem que identificar o público em que você está fazendo a apresentação. Se você não conseguir identificar, é difícil. Você está num público de má vontade para com você ou para com o assunto, e aí você tem que saber como é que eu vou me comunicar com esse grupo. Será que eu já vou sentando a bordoada, né? Já que eles não gostam de mim, eu também não gosto deles. Não, não é assim. Ok? Você vai para uma banca, a tendência do aluno é achar que a banca está contra ele. Então ele já está achando que ele está num público de certa má vontade. Qualquer coisa eles vão me reprovar. E às vezes o aluno se enche ali de armas, ele vai todo armado para aquilo ali. Então, tome cuidado com isso. Você tem que identificar o público. O tipo de público, meus queridos, vai delimitar a forma de apresentar o conteúdo. Você não vai apresentar o mesmo conteúdo, ou pelo menos a formatação desse conteúdo, para um público de alto nível ou para um público de baixo nível. Você tem que delimitar. E você só pode delimitar a forma e o conteúdo quando você souber para que público você está falando. Ok? Vamos adiante. Tipos de apresentação. Uma vez identificado o ambiente público, agora você já sabe que tipo de ambiente, que tipo de público você vai apresentar, aí você tem que definir o tipo de apresentação. E esse tipo de apresentação vai depender do objetivo daquela reunião. Então, por exemplo, você pode ter aula, você pode ter uma apresentação tipo aula, tipo informativa, tipo discussão ou tipo conferência. Vamos ver cada um deles. Apresentação tipo aula. Nessa apresentação, você vai ensinar com precisão um dado assunto, um dado tópico a um grupo em aprendizado. E muitas das vezes a gente confunde um seminário com uma aula. Na aula, o meu objetivo é, de fato, formar um grupo que está em aprendizado e eu quero ensinar com precisão esse assunto. Em geral, a aula demora um pouco mais, é o caso de agora. Agora é uma apresentação, mas também é uma aula. Você pode ter uma apresentação do tipo informativo. Você vai informar um grupo, esse grupo é interessado naquele assunto, o andamento de um determinado resultado ou de um trabalho. Em geral, isso daqui são aquelas reuniões do nosso grupo de pesquisa. O seu orientador chama para você falar como é que está o seu trabalho. E ali a sua apresentação tem um tom mais informativo. Olha, estou fazendo isso é que eu estou testando essa metodologia, estou obtendo esses dados, estou imaginando que esses dados possam ser entendidos assim, assim, assado. Então ali há um certo nível de descontração. Seu orientador te chama para o grupo de pesquisa para você falar sobre o seu trabalho, como está andando o seu trabalho, e aí você dá uma apresentação estilo aula, uma coisa demorada, uma coisa chata de certa maneira. Então você perdeu ali o tipo de apresentação que era necessário para o seu grupo. Você pode ter uma apresentação em grupos de discussão. E aí, nesse caso, é um pouco diferente. Você vai informar um grupo que conhece razoavelmente o assunto tratado sobre um novo método, sobre um resultado, sobre uma dificuldade. Aqui também acontece em grupos de pesquisa. Nesse caso, você é chamado para apresentar o seu trabalho, mas você quer abrir esse trabalho para discussão. Por quê? Porque você está trabalhando com um novo método e você acha interessante as pessoas conhecerem esse novo método e perguntarem, olha, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Você quer discutir com o grupo, olha, eu cheguei a esse resultado, eu gostaria de abrir esse resultado aqui para o grupo. Como é que eu posso entender isso daqui? É um grupo que é interessado, então a sua apresentação aqui vai voltar mais para resultados e análise desses resultados ou as dificuldades. E você pode ter uma apresentação tipo conferência. Nesse caso, o nosso seminário aqui, que é uma apresentação de um artigo para uma plateia. Essa plateia supostamente está informada sobre o grande tema abordado. E aí, nesse caso, você vai ter o quê? Um outro formato. Vejam, você tem aula, você tem informativo, você tem discussão, você tem conferência. Depende do tipo de público, depende do tipo de ambiente, você vai escolher o tipo de apresentação. A aula, em geral, leva de 1 a 2 horas, o informativo, em geral, de 15 a 30 minutos. A discussão é variada, depende do seu grupo.
E na conferência você tem um tempo delimitado, às vezes 50 a 60 minutos. Dependendo do tipo de conferência, pode ser uma conferência oral ali básica, uma apresentação oral de 20 minutos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em outro momento. Bem, sobre forma e conteúdo, porque hoje estamos indo só na parte introdutória. Há 3 aspectos básicos em uma apresentação. Primeiro é o conteúdo, naturalmente, você tem que dominar o conteúdo. E o conteúdo, meus queridos, é o coração da apresentação. No conteúdo, você tem o tema a ser tratado, você tem a metodologia que será explicada, você tem os resultados que serão compartilhados e, naturalmente, no conteúdo deixa claro o conhecimento do expositor, que será exibido a todos. Todos vão ver o quanto você domina aquele conteúdo. Então, isso daqui é um dos 3 aspectos básicos de uma apresentação. Apresentação sem conteúdo não tem como. Segundo aspecto, tá? Então aqui é o conteúdo que reina. Vamos para o segundo aspecto, é a forma. A forma da sua apresentação, a gente pode dizer que é o esqueleto que sustenta a apresentação. Então essa forma tem a ver com a sequência lógica e didática das ideias que você está apresentando e dos recursos didáticos. Notem bem que sequência lógica não é exatamente conteúdo. Sequência didática não é conteúdo. Isso daqui é a maneira como você vai expor o conteúdo e, claro, você vai necessitar de recursos didáticos. E, por fim, você tem a comunicação. Comunicação, no caso, aqui é a embalagem que reveste o produto final. É a sua capacidade de síntese, a sua capacidade de desembaraço, né? A sua clareza, a sua gesticulação, a sua aparência. A Troia foi conquistada por um cavalo, que devia ser muito bonito, mas por dentro tinha um conteúdo esquisito. Mas veja bem, se você deixar um desses 3 aspectos básicos de lado, você não vai atingir um seminário que seja considerado bom, um seminário em que você pode dizer, olha, essa apresentação foi excelente. Sem conteúdo, não tem coração. Sem forma, você não consegue sustentar de maneira clara a sua apresentação. E se você não consegue comunicar de forma adequada, as pessoas que estão te ouvindo rapidamente vão se irritar com o tipo de apresentação. Nós vamos falar sobre eles também mais adiante no decorrer das outras aulas. Mas veja bem, não dei toda a ênfase ao conteúdo, não dei toda a ênfase à formatação, não dei toda a ênfase à comunicação, ok? Basicamente, a gente pode juntar esses 3 em 2, que é o conteúdo e formatação. Formatação é a forma, a sequência e a comunicação. Tem muito aluno, e inclusive alguns colegas também, professores, que eu já tive contato no correr dos anos, que tem uma capacidade impressionante de ter conteúdo, de lembrar de informações, de lembrar de temas básicos, de conseguir dominar o assunto. Tem muito conteúdo e é muito bom encontrar gente assim, mas aí quando você pede para a pessoa dar um seminário, dar uma aula ou fazer uma breve exposição num grupo de trabalho, essa pessoa ela não consegue mostrar aquilo de maneira clara, ela não consegue se comunicar de forma, vamos dizer, inteligível. Então, quer dizer, a pessoa tem muito conteúdo, tem muita capacidade, mas ela tem dificuldade na formatação. Então, você tem que ter em consideração que esses 3 aspectos são cruciais. Não adianta você dizer, não, mas eu sei tudo. Você não consegue comunicar de forma clara, sintética, desembaraçada, e você não consegue dispor esse conteúdo numa sequência lógica didática. Por exemplo, usando o PowerPoint, usando uma lousa, você não consegue mostrar de maneira clara, você não consegue usar o recurso didático de forma coerente. Ok? Então tem que ter em consideração esses 3 aspectos básicos. Ainda dentro de forma, nós podemos começar a pensar em forma versus conteúdo. E aí, gente, o critério fundamental, quando você tem que pesar a forma, ou seja, a formatação e o conteúdo, qual é o melhor? O melhor não existe aqui, porque o melhor é o equilíbrio. Deixa eu passar aqui um avião aqui por cima, está um barulho, eu não sei se vocês estão ouvindo este barulho também. Muito bem. Então, em forma versus conteúdo, o critério fundamental é o equilíbrio. Então, deve haver uma simbiose. Um necessita do outro
Eu tenho conteúdo, esse conteúdo precisa ser apresentado, e para apresentar eu preciso de formatação boa. Mas se eu tiver uma excelente formatação, uma excelente comunicação e não tiver conteúdo, também a minha apresentação vai por água abaixo. Então deve ser uma simbiose, um necessita do outro. Quanto mais profundo o conteúdo, melhor deve ser a formatação para apresentar de forma didática e lógica aquele conteúdo. Então você deve ter equilíbrio, nem mais nem menos. Por exemplo, se você tiver uma apresentação com mais formatação, mais ligada à forma, a apresentação em si, em termos do recurso didático, ela vai ser forte na formatação, sem dúvida, mas ela é pobre em conhecimentos. Então, você se arrisca a ser muito superficial. E, gente, a plateia percebe quando a apresentação ela não tem conteúdo. Então, você se arrisca a ser superficial. Há muitos anos atrás, nessa disciplina seminária, quando eu era no mini campus, uma vez eu fui dessa disciplina, e nós tínhamos um aluno que ele conseguia enrolar qualquer um, ele era craque em falar, mas o conteúdo era fraco. Então o pessoal não dizia assim, rapaz, é muito rasa a sua apresentação, mas ele achava legal porque ele conseguia falar e entreter a plateia. Nós não estamos aqui para entreter plateias, tá? Nós estamos aqui para transmitir um conhecimento científico. Mas se você tiver mais conteúdo do que forma, e aí você vai ser fraco na formatação. E quando você tem uma apresentação que tem bom conteúdo na formatação, é muito ruim. Gente, essa apresentação torna-se cansativa, pouco encorajadora. Você diz, puxa, lá vem um cara excelente. Mas ali com 15 minutos você está cansado. Por quê? Porque ele não pensa de forma didática, de forma lógica, usando os aparelhos, as ferramentas didáticas de forma a facilitar o público no entendimento. Então você tem que ter um equilíbrio, ok? Mais forma, mais conteúdo, não. Você tem que ter os dois na medida exata. E aí, uma coisa que você tem que levar em consideração quando você está falando em forma e conteúdo é que tempo e público são delimitadores fortíssimos, ok? Você tem que saber, olha, só tem X minutos para apresentar, aí você vai ter que construir o seu conteúdo naquele tempo. O meu público ele tem tal nível, eu tenho que construir o meu conteúdo e a minha formatação dentro daquele público. Então, o objetivo e o público-alvo você tem que considerar fortemente ao preparar o conteúdo da sua apresentação. E aí, gente, há vários formatos para você falar a forma e o conteúdo, ok? O que eu posso dizer é o seguinte, um bom seminário ele deve pesar equilibradamente conteúdo e forma da apresentação. Esse é um bom seminário. Quando é que você tem um bom seminário? Quando você consegue entender o conteúdo e ele foi apresentado para você de maneira clara, de maneira didática, de maneira lógica. Você termina aquele seminário, você está com vários pontos daquele seminário na sua cabeça. Você saiu dali não só informado, mas de certa forma formado também. Então ele deve pesar equilibradamente conteúdo e forma. Vamos pegar aqui para finalizar algumas apresentações. Isso aqui é uma apresentação técnica. Isso foi uma palestra técnica para um grupo técnico, tá, relacionado a um determinado assunto, um assunto um pouco a ver com materiais de construção. O apresentador tinha 35 minutos para dar o assunto. E se vocês olharem, esses são os slides que ele estava utilizando. Aqui tem 35 slides, 35 minutos. Então, nesse caso, né, se você considerar cortar uma coisa ou outra, você pode dizer que tem mais ou menos 30, porque algum desses slides basicamente não tem nada, é apenas título para o próximo assunto. Então, vamos colocar aqui 30 slides de maneira geral, mas 35 formal. Qual é o problema aqui dessa apresentação? Ele tem 35 slides, tem 35 minutos. O conteúdo, se você for olhar um a um, deixa a desejar, mas pode ser que ele esteja falando com um público bem mais, vamos dizer, nível médio. Então você pode dizer, ok. Mas chama a atenção que muitos slides estão vazios, tem uma quantidade enorme de elementos gráficos, excesso de elementos gráficos, alguns espúrios. Pelo que eu entendi aqui da apresentação, ele
utilizou um tema talvez medieval, ou masmorras e dragões, porque você vai encontrar aqui os elementos aqui de jogos aqui de RPG. Então ele encontrou esse tema e obrigatoriamente ele segue a ideia de que cada slide tem que ter uma figura ocupando quase todo o slide. Ou seja, ele deu mais ênfase à forma, ou seja, a formatação, do que o conteúdo. O conteúdo é fraco aqui, bem fraco. Muito que a gente pode analisar pela exposição dos slides. A gente não pode julgar aqui o expositor, porque nós não temos. Mas veja, aqui você vê claramente mais forma do que conteúdo, mais elementos gráficos. Tem slides inteiros que você tem só um elemento gráfico com alguma frasezinha em si, ok? Então, é uma palestra em que o palestrante achou melhor usar tudo que ele tinha em termos gráficos, engraçadinhos. Todos eles têm alguma figura muito engraçadinha, chamando a atenção. E isso quer dizer, dependendo da pessoa que está na palestra, um pouco pode dizer assim, nossa, muito fraco em termos de conteúdo. Vamos pegar esse outro aqui exemplo. Nós temos uma apresentação em termos de comunicação oral, são 20 minutos, e isso daqui eu posso falar que foi comigo. Um determinado professor pediu para mim o seguinte: olha, você poderia pegar todo o material dessa disciplina de seminários e dar uma pequena comunicação oral lá para o nosso PPG, nosso programa? Eu disse, posso, sem problema nenhum. Quanto tempo eu tenho? Aí a pessoa disse, 20 minutos. Eu disse, cara, não dá. Eu disse, não, rapaz, você consegue resumir aquelas 3 aulas numa apresentação só de 20 minutos, mas é importante que entre todo o assunto. Então, é impossível isso daí, tá? Porque tem 59 slides, é muito conteúdo para pouco tempo. E aí, isso aqui foi preparado para ser aula, não para ser uma comunicação oral. Então, se é aula, tem muitos textos, tem muita figura, tem muito gráfico, tem muito tópico, que é o que eu estou fazendo com vocês agora, que é dar uma aula sobre o assunto. Eu disse, olha, é impossível fazer isso. Em 20 minutos eu basicamente posso falar sobre forma e conteúdo e não dá para falar o resto. Eu disse, não, você consegue. Eu disse, não, há um limite do que dá para conseguir ou não conseguir. Eu não tenho como traduzir o conteúdo inteiro de 3 apresentações, de quase 2 horas, que na época eram 3 apresentações, e limitar para 20 minutos. Então, esse tipo aqui de formatação não é para uma comunicação oral, não é para uma palestra, não é para um seminário, é para uma aula. Ok? E temos esse outro aqui, esse aqui já tem 16 slides. Os slides pesam, bem interessante. A questão de conteúdo e formatação, tem uma sequência lógica bonitinha, tem bastante figura, tem textos também, tem algumas coisas engraçadas. A pessoa ela consegue dar uma palestra muito boa. Isso aqui foi uma palestra muito joia de física, tá? Mas há algumas coisas que nós temos que considerar. Primeiro, ele tem 16 slides, ele tem 40 minutos. Depois, em outra aula, eu vou falar sobre o tempo e slide, não é o caso aqui. Mas ele tem 16 slides, tem 40 minutos, ou seja, ele pode explorar todos os slides. Os slides estão razoavelmente equilibrados em termos de conteúdo e formatação. A sequência pensada, a sequência lógica estava excelente aqui, mas tem um probleminha nessa apresentação. Eu não sei se vocês já perceberam. Alguém saberia dizer qual é o problema? Ele tem tempo para discutir esse conteúdo? Tem, ele só tem 16 slides e tem 40 minutos. Olhem bem, tem textos, mas tem gráfico, tem slides aqui que tem bastante figura, tem gráficos, tem, vamos dizer, infográficos aqui, tem uma coisa bem explicadinha. Está até bem equilibrado, eu acho, forma e conteúdo. Mas o problema é que nessa apresentação, o autor já entrou direto, ele nem fez uma introdução sobre o tema, ele não fez uma introdução adequada, ele falou muito rapidamente no slide 1, que não concluiu, não tem uma conclusão. Terminou aqui o último slide, ok, obrigado. E a sensação que se teve é assim, peraí, já terminou? Ficou com a sensação de que como é que começou direito e como terminou direito. Ou seja, até tinha algum equilíbrio de forma e conteúdo,
mas faltou a questão da comunicação maior pensando no público. O público tem que ver por que o assunto é interessante e o público tem que ter uma finalização do assunto. Então, faltou isso daí. O tempo que ele teve para 16 slides é suficiente para ele entrar. Claro, esses tópicos aqui não foram entrados de uma vez só, teve efeitos aqui. Ele pensou em conteúdo, pensou em alguma sequência didática, claro, pensou, mas ele esqueceu da questão da empatia com o público. Olha, o público tem que entender por que eu gosto desse assunto, por que é interessante, e no final eu tenho que deixar claro para o público o que para ele deveria ser interessante de ficar. Ok? Então veja que aqui ele tentou pesar, mas perdeu também algumas coisas. Né? Entre forma e conteúdo tem que haver um equilíbrio. Ok, gente. Então no próximo estudo, será a parte 2, nós vamos começar a ver os aspectos relevantes quanto à preparação do conteúdo da apresentação. E aí vai ser justamente uma questão de lógica e bom senso. Nós não vamos entrar na formatação. Nós vamos entrar na preparação do conteúdo, aquela preparação prévia. E aí precisa de lógica e bom senso. Porque muitas das vezes nós não somos treinados para pensar de maneira didática, de maneira lógica, um conteúdo que será apresentado. Ok? E está aberto a perguntas que porventura possam fazer. Gente, a questão inicial de público, tempo, a gente vai falar um pouco depois sobre o tempo, questão de ambiente, parece ser algo assim de somenos, mas é necessário. Por exemplo, a questão do ambiente, você entender o ambiente, você vai ver lá na última aula, penúltima, quando nós falarmos sobre o antes e o durante e depois o final da apresentação, que você tem que estar antes ali, você tem que conhecer o lugar, você tem que saber aonde você vai se movimentar e assim por diante. Outro dia alguém foi dar uma palestra para nós aqui de internet e foi avisado com antecedência tudo, e na hora da palestra a pessoa não sabia como compartilhar uma tela. Ela disse assim: é a primeira vez que eu estou entrando. Ainda que eu tenha dito: olha, você já entrou, você tem dúvida, olha, eu vou estar 1 hora antes já na sala para a gente testar tudo. E a pessoa chega a 5 minutos antes e cria uma dificuldade porque ela não sabia como usar, ela nunca tinha entrado no Meet na vida. Então, quer dizer, a pessoa não preparou, não se preparou, ela não olhou o ambiente, ela não viu o recurso, ela não sabia como se portar naquilo ali, ou seja, não houve uma preparação prévia. Não conhecia o público, não conhecia o ambiente da apresentação, não conhecia as ferramentas que ela ia usar. E a turma toda olhando aquilo, né? Porque estava ali 5, 10, 15 minutos e a gente ainda lutando para explicar como apresentar o material. Então você precisa levar isso em consideração. Isso daí nós vamos ter uma aula específica sobre isso, mas já adiantando para você, primeiro que você tem que saber quais são os objetivos da sua apresentação e qual é o que você quer de fato transmitir. Porque talvez você não esteja ali para falar tanto da metodologia, você não esteja ali tanto para dar uma introdução enorme sobre o assunto, você quer mais discutir dados. Então você vai gastar um tempo maior ali para análise e discussão dos resultados. Então você gasta isso daí. Você pode estar dando uma apresentação de cunho mais histórico, em termos de um tema. Você vai gastar mais tempo ali na introdução. Isso daí a gente vai ver, inclusive, tempo por slide, ou seja, o volume de informação por slide, qual é o tempo necessário que eu tenho de uma apresentação ótima para gastar por slide apresentado. Então, espero um pouquinho mais, né, o máximo de spoiler que eu posso dar. Vamos deixar claro, existe o objetivo que você como apresentador tem sobre a apresentação, que é a aula de hoje, e tem o objetivo do trabalho que você está apresentando. Muitas das vezes, por exemplo, vamos dizer que você vai para a sua defesa de tese de doutorado.
Aí você tem lá, você começa a apresentação, você diz assim, olha, eu vou falar sobre isso aqui, coloca o título desse tamanho. Aí você diz assim, nesse trabalho, o nosso objetivo era isso. Esse objetivo ali é o objetivo do trabalho que você está apresentando. Outra coisa é o objetivo da sua apresentação, que é algo que você faz antes. Você agora é o apresentador e você tem que delimitar, você tem um tempo delimitado, você tem um certo tipo de público, um certo tipo de ambiente, você diz assim, o que eu quero para essa apresentação? Eu quero que o público entenda basicamente isso e aquilo. Eu vou utilizar tais ilustrações porque eu tenho esse nível cultural. Eu não tenho todo o tempo do mundo, então eu vou delimitar o conteúdo, não tenho como apresentar tudo, por quê? Porque o público não vai conseguir acompanhar. Eu quero que o meu objetivo público entenda perfeitamente o que eu estou falando. Então, o seu objetivo, que é prévio, você vai levar em consideração ambiente público, a tempo, o tipo de apresentação, e aí você escolhe o seu objetivo. Olha, meu objetivo, no final dessa apresentação, é que o público esteja muito bem informado acerca desse aspecto maior. Claro que eu vou falar um pouco na introdução, vou falar da metodologia, mas eu quero que isso daqui, esse assunto específico, esteja muito claro. Esse é o coração do meu conteúdo e eu vou focar na apresentação para que no final as pessoas entendam. Então existe o objetivo da apresentação e existe o objetivo do trabalho. Então não é para confundir uma coisa com a outra. Ok? Como foi dito, não tem uma forma adequada, não tem uma maneira final para isso. Por quê? Porque tem aqueles delimitadores que você tem que considerar, né? Público, ambiente, nível do público, o tempo que você tem, a questão da plateia em si, a ferramenta que você vai usar e principalmente o objetivo que você quer para a sua apresentação. Então, há uma maneira adequada? Adequado, o que a gente pode dizer é o princípio é o equilíbrio. Você sempre vai usar a formatação para melhorar a apresentação didática do seu conteúdo. Eu acho que esse é o princípio mais básico para você encontrar esse equilíbrio entre forma e conteúdo. Não adianta, por exemplo, e aqui eu já estou adiantando algumas coisas, você ter uma apresentação cheia de efeitos, cheia de figuras, de maneira que torne o assunto extremamente didático. É possível, e tem gente que é capaz disso e gosta de fazer isso em PowerPoint, em Prezi e outros programas, mas se isso não tiver o objetivo de explanar, deixar claro, esclarecer o conteúdo, fica algo só visual. É bonito, tal, as pessoas até acham, puxa, legal, gostei, mas depois você pergunta, e aí? O que ficou? E muitas vezes não ficou muita coisa, né? Então falta equilíbrio. O equilíbrio maior é o seguinte: delimite o seu conteúdo. Olha, eu vou falar somente isso daqui, porque o tempo que eu tenho é um tempo limitado, então é isso daqui. E aí, dentro desse conteúdo, olha, tem essas partes que são complicadas. E é aí, nessas partes complicadas, que a formatação vai mostrar toda a sua força. Não só a formatação, um tipo de material que você vai usar. E você vai pensar também em materiais não só do ponto de vista, por exemplo, PowerPoint, quadro, não. Você vai usar materiais do ponto de vista da retórica. Qual é a melhor ilustração para este princípio científico ou para esse dado? Tem dado que não dá para entender. E aí você tem que usar de alguma construção retórica, alguma ilustração, algum tipo até de metáfora que traga agora para o público dizer, agora eu estou entendendo. Aí o pesquisador vai e aí entra com os dados, e agora esses dados que já estão de alguma forma ilustrados, fica mais fácil para a plateia. E aí você tem excelente mesmo um equilíbrio entre forma e conteúdo. Joia! Olha, Vigilante, sua pergunta é uma pergunta excelente, é uma pergunta que eu tenho me feito o ano passado inteiro. Por quê? Porque a gente está num novo formato. E eu estou pensando até em fazer uma aula para esse novo formato, mas eu ainda tenho que entender melhor os limites desse novo formato. O que eu posso dizer para você é que sim, é um formato diferente. Dependendo da pessoa, esse formato pode auxiliar bastante. Por quê? Porque você não está diretamente ligado ao público.
Então você não tem aquela pressão dos olhares adicionais reais, ou melhor dizendo, presenciais, sobre você. Então, por esse lado, facilita. Quem fica um pouco nervoso na presença de um público, estou falando em termos presenciais, a pessoa fica perturbada com os olhares, pensando que não deve. Então esse formato vem a calhar para esta pessoa. Por outro lado, você está falando para uma tela. Eu estou falando para uma tela com um monte de figurinhas estáticas aqui e eu não tenho feedback de vocês. Então eu não sei se uns estão bocejando, tem uns que estão tomando água, tem uns que estão dormindo. Então eu não tenho esse feedback, então eu não posso de alguma forma mensurar o grau da minha apresentação em termos de sucesso. Então não tenho. E para quem tem dificuldade para falar para uma tela, é muito ruim dar um seminário via videoconferência. Então tem esses dois lados. O que eu tenho percebido? Em primeiro lugar, e isso é uma coisa que eu tenho feito, é a minha preparação prévia. Eu começo a preparar essa apresentação bem antes, mesmo que eu já tenha tudo pronto. Estou falando do ambiente da apresentação. Hoje eu acordei 6 da manhã, já tomei o café rapidinho e tal. Por quê? Porque eu fui ligar a câmera, fui ligar celular, fui verificar o ambiente, fui testar as apresentações. Eu coloco 2 sistemas redundantes, vai que caia um, tem o outro. Se faltar energia, tem a bateria. Enfim, tem um monte de coisas. Por quê? Porque a pior coisa no meio da apresentação, o orientador fica mudo. Então, nesse aspecto, você precisa de uma preparação melhor. Do ponto de vista da apresentação em si, você está apresentando para um público que você não está vendo. E pior, no Meet, você quando abre a apresentação, você não vê nem mais as fotos. Você vê somente essa apresentação ali no PowerPoint. Você perde conexão com o restante. E já aconteceu comigo ano passado, de eu dar meia aula inteira sem conexão, sem perceber. Porque estava todo mundo quieto, uma turma quietinha. E aí eu fui falando. E tinha caído, acho que o sinal para o pessoal de alguma forma, e não tinha ninguém. E eu só percebi na hora que terminou a aula. Ou seja, eu falei, eu acho que cerca de 1 hora. E quando eu vi, estava fora. E o pessoal tentando mandar mensagem para o WhatsApp, dizendo assim, professor, caiu a sala, alguma coisa está errada, enfim. Então você tem que tomar cuidado com isso. A apresentação é basicamente a mesma, a apresentação presencial. Mas nesse caso, eu aconselho, por exemplo, que você saiba se posicionar em relação à sua câmera. Se vocês notarem, eu estou tentando sempre ficar bem no meio da câmera, não perto. Tem gente que coloca assim, tem gente que fala para cima, e fica muito ruim para quem está olhando. Tem gente que coloca a câmera perto do pescoço e a gente vê o tempo inteiro aqui o queixo da pessoa, ela coloca embaixo. Então isso cria algum desconforto para quem está vendo. E são os cuidados a mais que você tem que ter. Não adianta colocar muito texto, porque ninguém está vendo no celular e aí fica muito pequeno de ler. Quem está vendo numa tela maior como a minha, então tranquilo. Mas aí apresentações vamos dizer, videoconferência, eu acho que o que você tem que notar é diminuir a quantidade de textos, colocar mais em termos de tópicos para apresentação, para seminários. Por quê? Porque vai facilitar a vida de todos. Ok, eu espero ter ajudado, mas é algo que eu estou ainda crescendo também, viu? Obrigado pela pergunta. Isso. Esse é o princípio básico. É isso mesmo. Mas se preparem para isso, testem primeiro. Olha, eu nunca dei um seminário e a videoconferência, vocês vão dar nessa disciplina, então testem antes. Se acostumem. Eu confesso que ano passado, quando eu comecei as aulas, que foi justamente disciplina de seminários, eu gastei umas 2 ou 3 semanas me acostumando a falar para uma tela e eu me senti extremamente desconfortável. Principalmente em seminários que eu gosto de ver o rosto dos alunos e as expressões para eu saber o que está pegando, porque às vezes você joga um assunto, você está falando sobre delimitador de tempo, e de repente você percebe que um aluno ficou um pouco nervoso ou chamou demais a atenção, e aí isso me sinaliza, opa, aqui tem alguma coisa que eu posso explorar mais. Então você lê um pouco das expressões e aqui eu não tenho esse feedback visual.
eu demorei um tempo e eu cheguei à conclusão seguinte: eu vou falar olhando para a tela mesmo, eu vou contar primeiro qual é o ponto da tela que eu estou olhando. Aqui vocês não percebem que eu estou olhando para vocês, porque na verdade eu estou com um celular aqui eu acho que eu estou olhando melhor para vocês, e aqui embaixo eu estou olhando para o ponto do computador que está gravando a aula. Então depois eu vou fazer edição, claro, e deixar disponível isso daí. Aí eu estou olhando para a tela que vai ser gravada. Você precisa disso daí. Então encontrei o ponto, vou falar aqui, tento dar algumas pausas, porque dependendo do caso depois é possível fazer uma pequena edição. E é isso que você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Fora aquilo que nós já falamos, a força do enfatizou, tem que diminuir um pouco a questão de texto. Como aqui é aula e eu vou fazer a edição depois, eu não tenho problema quanto a isso, porque eu posso aumentar os textos, diminuir, fazer o que eu achar interessante para essa aula aqui. Ok?